A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é com a psicóloga Laís Marinho, conversando com os nossos ouvintes, falar sobre a importância, os aspectos psicológicos no auxílio na hora de perder peso, né? Doutora Laís, é importante e um prazer conversar com a senhora aqui no nosso programa, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Vamos começar falando como a psicologia pode contribuir para o emagrecimento. É uma coisa que está ligada à psicologia também, doutora? Sim, com certeza. Não é porque muitas pessoas já tentaram de todas as formas, emagrecer e não conseguem. E aí a gente entende que tentaram da forma que acham que é o caminho mais rápido e que esse caminho mais rápido vai ser mais eficaz, mas na verdade não é, né? Esse processo de emagrecimento, ele começa pela mente. Primeiro a gente educa a mente para depois educar o nosso corpo. Então se faz extremamente necessário a gente fazer um processo terapêutico, a gente conhecer primeiro quem a gente é, onde estão os nossos problemas, onde estão os impasses que dificultam no emagrecimento, e só um profissional de psicologia pode identificar esse tipo e apresentar soluções de fato eficazes, para que você não só perca peso, mas também consiga se manter, porque muitas pessoas elas conseguem perder o peso, mas voltam o peso rapidamente ou até adquirem um peso muito maior que o peso anterior. Então, a gente consegue identificar quais são os problemas emocionais que estão ligados ao processo de emagrecimento dessa pessoa. Por isso que o programa ele é feito de forma individualizada, porque a gente precisa respeitar a singularidade de cada pessoa. Não é isso? Então, cada pessoa tem um jeito de ser, cada pessoa tem uma história de vida, e a gente precisa levar em consideração tudo isso, porque isso vai influenciar, sim, no seu processo de emagrecimento. Agora, doutora, tem pessoas que falam assim, que costumam dizer que tem compulsão alimentar. Quando eu tenho raiva eu como mais. Quando eu estou estressado ou nervosa eu como mais. Mas será mesmo que esse comportamento alimentar trata-se de uma compulsão? Isso, muitas pessoas elas se autodiagnosticam com uma compulsão alimentar, mas a compulsão alimentar ela se trata de um transtorno alimentar, que só pode ser feito esse diagnóstico a partir de um profissional adequado, que seja o psicólogo ou um psiquiatra, Quando a gente está, por exemplo, ansioso, estressado, com raiva, e a gente utiliza a comida para aliviar a força dessas emoções, a gente fala que a pessoa ela come emocional, ela usa isso para neutralizar aquela emoção que está sentindo, e isso é diferente, de ter uma compulsão alimentar, de ter o transtorno de compulsão alimentar. Como é que a gente pode identificar, Veja, para o transtorno de compulsão alimentar, é preciso avaliar o paciente ou integrante, num período de 2 horas, no momento que ele está com essa compulsão alimentar, e perceber algumas características. Por exemplo, ele não come uma pizza. A pessoa que tem um transtorno de compulsão alimentar come 5, 8 pizzas de uma vez nesse período de 2 horas, come mais rápido que o normal, se sente desconfortavelmente cheio, sente vergonha e culpa não pelo que comeu, mas pela quantidade excessiva em quem comeu, que é diferente de quem come porque está com uma emoção forte e quer neutralizar. A pessoa está ansiosa e aí vai comer para se sentir bem, Tudo bem fazer isso, tudo bem, mas será que todas as vezes que você se sentir ansioso, você vai comer, Consequentemente, você vai aumentar de peso e isso vai prejudicar a sua saúde física e emocional. Então, no programa Peso Disciplinado, a gente ensina os nossos participantes a aprender a lidar de fato com sua ansiedade. E não apenas, eu estou ansiosa, eu vou comer e isso vai passar. Passa naquele momento a curto prazo, porém a longo prazo isso retoma porque a pessoa não tomou uma atitude efetiva acerca do problema. A gente costuma fazer com os nossos participantes com que eles conheçam a autoeficácia. Poucas pessoas sabem o que significa essa palavra, desconhecem o significado dela. Que é a capacidade de resolver os meus problemas de uma forma efetiva. Então, vamos parar para pensar um pouquinho. Se eu estou ansiosa porque eu tenho que apresentar um trabalho ou que eu vou fazer uma entrevista de emprego, e aí antes de sair para essa entrevista eu como muito, Como muito doce, como muito pão. Veja, isso vai neutralizar a minha ansiedade? Vai fazer com que eu passe na entrevista? Provavelmente não, Porque isso não vai ajudar eu me tornar uma pessoa mais
ter mais desenvoltura a me apresentar, né, nessa entrevista. Né? Então, eu tenho que pesquisar sobre a empresa que vai estar fazendo a entrevista, eu tenho que ver como as pessoas se comportam de uma forma melhor, né, numa entrevista de emprego, e não utilizar a comida. Então, a gente faz com que os nossos participantes ele adquiram uma autoeficácia para que eles não utilizem a comida como subterfúgio para aliviar os seus problemas. Muito bem. Agora, às vezes isso acontece de forma involuntária, né? Essa compulsão, se é que podemos chamar de compulsão, acaba que o indivíduo ou a indivídua nem percebe que trata-se ali de uma compulsão, né, doutora? Uhum. Isso, né? As pessoas se sentem com a sensação de falta de controle quando estão se alimentando de forma compulsiva. Né? Elas dizem, não adianta nem eu tentar parar de comer porque eu não consigo. Né? Não consegue porque não está tendo um acompanhamento adequado, né? Mas para esse tipo de transtorno existe um tratamento e que esse tratamento é feito com psicólogo e com psiquiatra, né? Quando nós estamos fazendo as entrevistas iniciais para os participantes do predisciplinado, é um dos nossos questionamentos, né? Como é a relação da pessoa com a comida, tendo em vista que a gente identifica que a pessoa tem um transtorno de compulsão alimentar, a gente encaminha essa pessoa para fazer um trabalho terapêutico, cuidar dessa compulsão alimentar e participar do programa de uma forma que venha, de fato, trazer resultados para ela. A gente trabalha com verdade. A gente precisa ser sincero porque a gente quer resultados e quer ver o bem daquela pessoa. Né? Não adianta dizer, eu vou botar uma cinta modeladora, vou dar shakes a você e você vai emagrecer se eu não estou cuidando da mente dessa pessoa. Sim. Para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a psicóloga Laís Marinho, falando sobre a possibilidade de você perder peso de forma disciplinada e sem as dietas milagrosas. Doutora, o que são os pensamentos sabotadores? Pensamentos sabotadores. Antes de falar sobre os pensamentos sabotadores, eu vou falar sobre como é que funcionam os pensamentos na nossa mente, tá certo? Por favor. Veja só. Os pensamentos, eles estão na nossa mente a todo momento. Muitas pessoas chegam no meu consultório pedindo, eu tenho muitos pensamentos negativos, eu queria parar de fazer isso. Né? A gente não tem como controlar o pensamento que vem à nossa mente. É como as batidas do nosso coração. Eu não posso querer parar as batidas do meu coração porque é algo involuntário, né? Algo automático. Assim são os nossos pensamentos. Porém, a nossa história de vida faz com que a gente crie, né, um conteúdo de pensamento que é involuntário, que é automático, tá certo? E muitas vezes esse conteúdo vem de forma muito negativa, de forma que perturba muito o ser humano. Daí a gente faz um trabalho terapêutico para que as pessoas entendam que nem tudo que a gente pensa é verdade. Por exemplo, eu penso que se eu sair da minha casa, daqui a 10 minutos eu vou ser assaltado. Então eu evito sair de casa, começo cada vez mais a ficar em casa por ter esse receio. Mas que evidências comprovam que eu vou ser assaltada se eu sair de casa daqui a 10 minutos? Mas esse pensamento pode vir à minha cabeça, eu posso acreditar nesse pensamento e posso ficar presa dentro de casa. Né? Então, assim, os pensamentos, eles vêm à minha mente e isso é incontrolável. Porém, no processo terapêutico, eu consigo fazer com que esse paciente reconheça o que é um pensamento funcional, né, que vai ajudar essa pessoa no seu dia a dia, e o que é um pensamento disfuncional, que vai fazer com que essa pessoa tenha um dia mais difícil, com que atrapalhe as atividades dela diária, né? No meio desses pensamentos disfuncionais negativos, existem os pensamentos sabotadores. O que são os pensamentos sabotadores? Que sabotam o plano que eu fiz para aquele dia, ou um objetivo que eu tenho. Se tratando da questão alimentar, do processo de emagrecimento, eu vou te citar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, pega gripe, que agora está assim, uma pandemia, né? Tem a questão do Covid. Sim. Ela não pode ir à academia, não pode ir treinar. Então, ela tem um pensamento, se eu não posso treinar, então eu não vou fazer a dieta. Isso seria um pensamento sabotador. Ela deveria pensar, um pensamento funcional seria, já que eu não vou treinar, eu vou seguir a minha dieta de uma forma mais certa, mais eficaz, para que quando eu possa retornar à academia, eu não tenha tantos prejuízos. Mas a pessoa pega um pensamento lá, já que eu não posso fazer 100%, 80% não serve. Então, é melhor chutar o balde e fazer tudo errado. Né? Esse tipo de pensamento, ele sabota ainda mais, né, o processo que você
está se dedicando. Sim, então, sim. no programa Peso Disciplinado, a gente tenta trabalhar para que as pessoas reconheçam os pensamentos sabotadores que passam em sua mente e que elas saibam lidar com isso, não abandonando as suas dietas, não abandonando o seu treino, não abandonando o seu principal objetivo, que é a perca de peso. Então, tudo isso é abordado dentro do programa Peso Disciplinado. Eu gostaria de chamar a atenção agora daquelas pessoas que já fizeram de tudo, já tentaram de todas as dietas milagrosas e não conseguiram. Há uma equipe multidisciplinar composta por psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista e profissional da educação física. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Essas 4 profissionais vão lhe atender e lhe auxiliar, como disse a doutora Laís, não só para você perder o peso, mas para manter-se no foco, mudar o seu estilo de vida, ter um estilo de vida saudável. Para isso você precisa dar o primeiro passo. Doutora Laís, quem quiser ter mais informações, onde buscar? Nós temos a nossa rede social, né, que é o Instagram, o programa Peso Disciplinado, onde lá também tem um link com o nosso WhatsApp. Então, podem entrar em contato com a gente através do WhatsApp, que está lá no Instagram do Peso Disciplinado, como também pelo direct do programa Peso Disciplinado. Também tem as nossas redes sociais, né, das participantes, e que pode estar entrando em contato com a gente e a gente pode estar marcando, né, essa... Pode chamar agora no WhatsApp, anota aí, né? 987685852. 987685852 ou no Instagram, @peso disciplinado. Aí você vai conversar com a fisioterapeuta Fabrícia, né? Também a Raíssa Silva, a Maiara e a Laís Marinho. São psicólogas, são nutricionistas, profissionais de educação física e também fisioterapeuta, para que você faça aí a avaliação física, a funcional, sessão de auriculoterapia, exercício físico todos os dias, atendimentos psicológicos, dieta individualizada, que é importante, e a técnica da barriga negativa. Vá lá no Instagram, @peso disciplinado. Doutora Laís Marinho, nós queremos agradecer a sua participação. Até o próximo encontro, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada. Valeu, portanto, aí, doutora Laís Marinho participando com a gente aqui no Pernambuco.